Tá, mas aí tirando tudo isso que tinha no cruzeiro, pra gente não passar muito tempo falando ainda mais, também tinha as paradas nos lugares onde a gente ia ir. E foi aí que deu o probleminha pra gente. Por quê? Quando nós estávamos chegando na Flórida, a gente descobriu que essa época do ano, a gente viajou no final de setembro, é uma época de furacão para aquela região do Caribe e da Flórida. E a gente não sabia que tinha previsão de furacão, mas foi sendo desenvolvida naquela época. Como eu disse, a gente mora no outro lado do país. E a gente chegou lá descobrindo que tava com previsão do furacão e que por causa do furacão, bem na região onde a gente estava indo, e por causa do furacão a gente ia ter que cancelar a parada em Honduras, porque senão a gente estaria indo direto para onde o furacão estaria. Então a gente acabou não podendo ir para Honduras. Mas a gente saiu num cruzeiro no meio de um furacão, confiando, pesquisando, vendo que a Royal Caribbean tem um meteorologista na equipe deles, que fica vendo o que está acontecendo em torno de todos os navios para ver se está tudo bem. E eles até falaram, o capitão dava recados toda manhã e ele falou assim no primeiro dia: não se preocupem, a gente não vai colocar 1,3 bilhões de dólares e 8 mil pessoas em perigo. Em nenhum momento a gente sentiu em perigo. É. Na verdade, quando a gente sentiu mais em perigo foi depois, porque o mar ficou meio turbulento. No final, assim, nas 2 últimas noites, quando a gente tava voltando do México, o capitão falou assim: por causa do furacão ter passado recentemente nessas águas, as ondas estão mais fortes, então a gente realmente sentiu. E eu fiquei com medo na primeira noite, eu até tomei um Dramin. Só que eu fiquei muito cansada no dia seguinte por causa do Dramin, e aí eu falei, não dá mais. Mas na segunda noite, na última noite, no caso, ainda tava meio forte, assim, ainda mexendo. Mas a gente nunca ficou, assim, com uma chuva torrencial, como eu achei que ia ser. O tempo tava lindo, a gente aproveitou muito. Foi muito legal ir lá pro México. A gente ficou em uma cidade maia. Então, a gente viu as ruínas. E nós pegamos um tour com uma equipe local que nos levou para uma cidade mesmo maia, e aí uma família maia nos fez um almoço pra gente, nos contaram sobre a cultura deles, foi muito legal. No dia seguinte foi em Cozumel, e lá nós fomos basicamente num parque, assim, aquático, mas não de tobogã. Era um parque aquático que tinha animais, e aí nós nadamos com os golfinhos, e uma coisa que eu tava com muito medo, porque eu não nado muito bem. Todos nós tínhamos coletes salva-vidas, era basicamente uma piscina no mar, era uma área fechada do mar, e aí tinha o treinador, 2 golfinhos e um grupo de 8 pessoas, basicamente. E aí a gente fazia alguns truques com os golfinhos. O mais legal era que eles te levavam, assim, então a pessoa nadava lá pra longe e os golfinhos apareciam por baixo d'água e tu segurava nas barbatanas deles e eles te levavam pra longe. Era assim, uma questão de 5 segundos, mas foi muito divertido. E o outro foi que tu ficava assim parado na água e eles empurravam com o nariz e a pessoa saía pra fora d'água. Aí tu ficava assim. E o engraçado foi que eu fiquei com muito medo, assim, quando tava acontecendo. E eu, E aí, nas minhas fotos, eu tô assim, E o Gerson tá super se divertindo. E tinha 2 guriazinhas do nosso grupo. Então, assim que eu fui a primeira vez, eu comecei a gritar. Eu, óbvio, fui a única que gritei do nosso grupo. E aí eu saí da água e falei assim: eu tô brincando, meninas, não dá medo não, é super divertido. Porque eu falei, não, eu vou ter que ser um bom exemplo pra essas meninas. Então ela mentiu para as crianças. Não, foi divertido. Não foi. Eu que me assusto fácil. Mas assim, desde então a gente pensou um pouco mais sobre como eles tratam os animais e a questão ética de fazer isso. Eu não sei se a gente faria necessariamente isso de novo. A gente não tava super informado quando a gente fez. Nós estávamos mais tranquilos de fazer esse tour porque eles são aprovados por 2 organizações de aprovar aquários e zoológicos e lugares que cuidam dos animais. Então, assim, não é uma organização que aprova todo mundo. Eles vão lá, avaliam as condições, veem se eles estão tratando bem os animais. Então, a gente confiou neles. Mas mesmo assim, quando a gente foi pesquisar um pouco mais, sendo bem honesta com vocês, foi uma experiência muito legal? Foi. Mas não sei se é muito legal para os golfinhos. Tinha um deles que tava com o nariz machucado.
que talvez seja por isso de ficar empurrando as pessoas, e aí não queria fingir que não aconteceu nada. Então a gente tá falando sobre aqui, mas provavelmente não vai acontecer no futuro mais. Mas foi muito legal, e aí tinha uma praia nesse parque, aí tinha, assim, outros animais que tu podia ver, mas não necessariamente interagir. E aí foi isso. Só que assim, a gente caminhava tanto nesses lugares, nas excursões que eles falavam, e no navio, por ser tão grande. E assim, gente, a gente caminhou tanto. Eu chegava no meu limite de passos do relógio, assim, às 10 horas da manhã. Porque eu trabalho de casa e eu estudo de casa, eu tô sempre em casa. Aí eu fui pra esse navio e eu caminhei tanto, gente. Mas foi muito, muito legal a experiência. Ah, e a gente nem falou de todas as festas que a gente foi. Depois do jantar, tu chegava assim e aí era a hora das festas. A gente gostou muito daí num que tinha uma banda ao vivo, mas aí tinha música latina, tinha a boate. Noite 70. Ah, tinha temas, tinha as noites temáticas, então tinha um que era uma noite formal, e todo mundo se arrumou mega assim, tipo, roupa formal mesmo, assim, vestido e terno e tal. Aí teve a noite dos anos 70, que essa a gente não tinha bem uma roupa preparada, mas teve a noite da ilha, que era assim toda floral, e aí coisa mais tema Caribe, que a gente tinha essa roupa combinando. Era uma coisa muito, todo mundo tava envolvido, né? E todo mundo, os funcionários sempre lá, sim, animados e tal, e nos encorajando a se divertir. Era uma coisa que era difícil não ser contagiado pelo clima, sabe? Teve uma hora que eu disse assim, eu vou sair, que eu tô muito cansada, acho que eu vou tomar uma água. E o Gerson falou, bom, eu vou ficar aqui. E continuou lá dançando e fazendo as coreografias com eles. Nos anos 70, os caras se vestiram do Village People e saíram dançando e fazendo brincadeira lá em cima. O que foram as coisas mais legais que tu gostou dos noturnos? Tinha algumas atividades, provavelmente um dos mais divertidos foi Batalha entre os Sexos. Ah, sim. Que era uma gincana. Mas era muito engraçado e os homens ganharam. Ganharam de lavada, gente. Tinha uma que era de cantar música de um tópico. Aí ele falava assim, músicas não sei o que, músicas do Mamma Mia, músicas de Natal. Aí uma pessoa cantava uma, outra pessoa cantava outra. Aí a primeira que não conseguia pensar, perdia. Aquele time perdia. E os homens ganharam... Eram 5 pessoas por time, 4 deles eram o homem que ganhou. Olha, mas os homens não ganharam no Mamma Mia. Não, então a Mamma Mia foi a única que foi a mulher que ganhou. Ela tava preparada. E ela cantou toda a letra, foi bem engraçado. Não tinha como tu passar uma semana no cruzeiro e dizer eu não consegui fazer o que eu queria, sabe? Tinha um pouquinho pra cada pessoa. Não é assim, óbvio, a gente entende que não é uma coisa que é acessível. Mas assim, quando tu vai pensar numas férias grandes, uma viagem grande, considerem um cruzeiro, porque tu consegue visitar vários lugares e ter todas essas experiências no navio. E a gente fez amigos do cruzeiro, né? Que é basicamente assim, o que acontece no cruzeiro fica no cruzeiro, porque ninguém tá na internet, porque tu tem que pagar a mais, então quase ninguém paga. Então as pessoas não estão no celular o tempo inteiro, eles estão vivendo tudo que tá acontecendo. E tem muita coisa acontecendo, e aí tu acaba se aproximando das pessoas também, isso foi bem legal. Mas foi isso, gente. Essa foi a nossa experiência no cruzeiro, a nossa viagem foi muito boa, foi muito divertido. Aí ele comprou esse chapéu lá, porque ele não queria se queimar no sol. Tchau!